Que pergunta interessante, da Patrícia Souza de Santo Amaro. Existem alguns produtos que causam problemas no meio ambiente, como detergentes, Sim. por exemplo. Como podemos substituí-los? Então, já há, né, essa questão. Um abraço aí para o pessoal de Santo Amaro, onde nós estamos, inclusive, com a Unisa. A sua pergunta é muito pertinente. Já há, desde a década de 90, produtos biodegradáveis. O que é isso? A química, da mesma forma que ela produz produtos poluentes, ela também tem o poder de construir agentes e reagentes que não são poluentes. Por exemplo, há várias empresas que já usam embalagens que são biodegradáveis, ou seja, ela com um tempo menor, ela desaparece no meio ambiente de uma forma mais que a gente chama de reciclagem. Então ela é biodegradável. Esses produtos também deveriam, vários já são, várias empresas já adotam isso, e deveria ser uma questão mesmo de como lei, como exigência, porque eles realmente poluem. E a forma como você vai utilizar isso em demasia ou até mesmo na questão. E não é só o detergente, né? Todos os produtos de limpeza. Você fala, não, eu estou resolvendo o problema da limpeza da minha casa, mas ao mesmo tempo eu estou poluindo o rio ou onde vai. Agora, se há o tratamento do esgoto, de uma forma, quer seja num condomínio, ou até mesmo pela Sabesp, que aqui em São Paulo é a que está, ou pelas redes que tratam a água, você minimiza esse problema. Percebe a importância de você ter, de repente, uma parceria público-privada, onde o governo vai, através dessa possibilidade, junto com uma empresa, descobrir uma alternativa para que o produto seja biodegradável, que ele polua menos o meio ambiente e que com isso o cidadão também se sinta incluso, nessa questão de como que ele vai fazer o processo. Uhum. Agora uma polêmicazinha, já que todos têm que participar. Mariana Fernandes, dos Jardins. Muitas empresas pregam a sustentabilidade, você mencionou aí, inclusive. Mas quando saber se isso é real ou só uma ação de marketing? Ah, muito bom. Mariana, né? Isso. Mariana dos Jardins, um abraço ao pessoal dos Jardins e a você. É muito interessante a sua pergunta. Quer dizer, e ficar claro, se você já teve essa dúvida, é porque algum programa você desconfiou. Então nós temos isso, né? Se você tem essa consciência, e eu quero até aproveitar, porque a faixa etária dos alunos, né, e até do pessoal que nos assiste, inclusive, essa consciência do jovem, eu quero até elogiar. Esse pessoal dessa geração, eles já têm isso meio que consciente. Estão antenados. Já estão mais antenados. Tanto que a pergunta da Mariana é muito pertinente. Quer dizer, eu desconfio ou não desconfio? Desconfie sim. E se você perceber que tem uma ação de marketing, a minha sugestão, entra no site da empresa e vê efetivamente quais programas ela está envolvida, em quais processos, em quais consórcios, o quanto ela investe, que responde um pouco da pergunta anterior de quanto que o Brasil ou as empresas investem, né? Eu esqueci o nome da telespectadora, mas enfim, quanto que se investe nisso? Quer dizer, o quanto a empresa efetivamente investe. Vamos pegar um exemplo da Petrobras, que é uma empresa estatal, né? Ela tem também a participação. Né? Ela tem projetos. Até que ponto ela faz efetivamente o trabalho? É só uma questão de marketing. Ou ela precisa desse programa porque ela efetivamente é uma empresa que também degrada muito o meio ambiente, porque ela trabalha com produto extremamente, né? O petróleo ele é extremamente poluente, haja vista os desastres quando ocorrem. Então eu tenho, e você tem total condições, Mariana, e nossos ouvintes, em acessar os sites dessas empresas e perceber. Então, se você olhar na questão econômica, o quanto ela contribui, e na questão social, o quanto ela está incluindo de cidadãos, aqui ela se propõe a fazer um projeto efetivamente sustentável. Lembra do latim, que quer dizer cuidar, defender por um período. Então, não necessariamente ela vai fazer esse projeto o tempo todo. Ela participa de programas educacionais envolvendo a escola, do Estado ou até mesmo as particulares? Percebeu? Então, dá para a gente descobrir sim, mas desconfie, o caminho é esse. Uma outra palavra que muitos ouvem, né? Nós ouvimos diariamente, mas alguns talvez não saibam. O que é biodiversidade? Você vai responder depois do intervalo. Até já. Nós estamos conversando sobre sustentabilidade ao vivo com o professor Douglas. Aproveite o intervalo e faça a sua pergunta. Ligue para nós, 2141-8610. Até já.
Hospital Albert Einstein recebeu a 6ª Interliga de Oftalmologia, que contou com a presença de alunos e professores da Unisa. Temos professores de várias universidades aqui presentes e estamos com a casa lotada, porque os alunos reconhecem o esforço e comparecem ao evento. O evento trouxe palestras com profissionais renomados, sorteios de livros, entre outras atrações. Nós temos 9 faculdades participantes, né? São 9 universidades que a gente tem até de fora, como por exemplo a Unicamp, Jundiaí, mas as aqui Unisa, USP, Santa Casa. Cada membro tem um representante do curso. Eu sou presidente, mas cada faculdade tem um representante. Então esses representantes chamavam seus palestrantes de cada universidade. Os palestrantes abordaram as novas tecnologias usadas nos tratamentos oftalmológicos, ajudando os alunos a se prepararem para esta área de atuação. Esse tipo de atividade é essencial para que a pessoa tenha acesso aos vários flancos da oftalmologia. Ela com certeza vai achar alguma coisa que interessa mais e ela vai ter uma certeza maior na tomada de decisão quando ela for escolher que área que vai optar. O evento terminou com uma interação entre os alunos, permitindo que eles discutissem as práticas da oftalmologia. Como tem muito aluno, inclusive bastante aluno até de primeiro ano, aqui primeiro, segundo, até o 6º ano, para eles é uma coisa válida para eles saberem a especialidade que eles possam querer. Então, por exemplo, a oftalmologia, que muita gente não conhece, a gente tem muito pouco dentro do meio acadêmico. Então, a gente acaba conhecendo esses cursos. Então, esse é um curso ainda com cirurgia ao vivo, onde eles possam ver tanto uma parte teórica como uma parte prática. Acho que é importante para todo acadêmico. Voltamos a conversar sobre sustentabilidade ao vivo com o professor Douglas Soares. Eu deixei uma pergunta no ar que a gente ouve toda hora, mas alguns talvez não saibam o que é. O que é biodiversidade? Biodiversidade quer dizer, o bio quer dizer a questão da vida, né? Da forma de vida, das formas de vida, e diversidade é um número que interage com isso. Quer dizer, o que interage com isso? Então são todas as formas de vida, o meio ambiente, a natureza e o homem como agente principal desse processo. Então nós dependemos também do meio ambiente, o meio ambiente depende da gente dentro desse convívio. Percebe como que nós estamos tratando isso? Então é uma diversidade muito grande que a gente tem no meio ambiente. Né? Questão do clima, por exemplo. Você tem de se adequar à questão do clima, ajustar. O que você está fazendo para isso? É muito quente, muito calor? O que eu estou usando da energia solar? Eu tenho excesso de chuvas numa região, ou falta de, como nós temos no Nordeste, o que tem sido feito? Então, o próprio ambiente tem essa biodiversidade de clima, do próprio forma como você convive, quer dizer, o que está construído naquela região. Por exemplo, se você tem uma região predominantemente de verde e você começa a implementar estruturas, como nós vimos na entrevista, do concreto, né? Os prédios e tal, como São Paulo. Se a gente olhar as fotos de São Paulo da década de 20 e 30, nós vamos ver que tinha o quê? Mais árvores. Aí você fala, meu Deus, né? Não é a nossa cidade. Você olha hoje numa vista aérea, por exemplo, quando você observa, nem precisa isso, né? Só você olhar para o horizonte, você vai ver o número de prédios. A famosa selva de pedra. Então mudou o conceito. Então, claro que o clima vai ter uma interferência. Menos circulação do ar, né? Do vento, a ação, o calor, a concentração do calor. Né? Se a região é um planalto, se é uma planície, tudo isso vai interferir. Agora, isso não quer dizer que é ruim. Né? Porque se nós estamos aqui há tantos milhões de anos, né? Nós temos, e claro, passamos também, a Terra também passou por essas transformações. Haja visto aí os ciclones, os tsunamis. Quer dizer, há uma reação também com relação àquilo que nós fazemos. E a biodiversidade é essa convivência natural de nós como parte dessa biodiversidade, não como simplesmente os vilões do processo. Talvez nós sejamos os mais, os que acabam interferindo mais. Mas nós temos de ter essa percepção de como que nós interagimos com o meio ambiente para a gente poder entender, inclusive, essas mudanças que são passíveis. Né? As pessoas querem morar, as pessoas querem utilizar os recursos. Né? E o que é responsabilidade social? Que também ouve-se diariamente, mas deixa dúvidas. Aí que está. A responsabilidade social, que é o outro pilar, né? É você dar condições às pessoas. Então é uma economia de inclusão.
onde você dê direito. Por exemplo, saneamento básico, uma água tratada. É um direito básico. Ora, se as instituições públicas arrecadam os impostos, elas têm de dar essa contrapartida não em promessas políticas, em campanhas. E o indivíduo só vai conseguir efetivamente discutir essas questões se ele tiver inserido num contexto educacional de consciência de que aquilo não está correto. Ele só vai eleger o candidato efetivo que faça essas ações usando bem o dinheiro público dentro da normalidade, independente se é da classe A, B, C, D ou E. Então, inadmissível você ver uma arrecadação de um estado rico como o nosso, nós temos ainda problemas de saneamento básico, que é uma coisa básica. Isso vai interferir no IDH. Numa das maiores cidades do mundo. Mais ricas, que mais arrecadam. Você pode dizer que São Paulo tem uma precariedade econômica e financeira? Então, e isso em todas as regiões. Não é porque o Estado não tem vamos dizer, a riqueza das indústrias e do comércio e do desenvolvimento de São Paulo que o político daquela região não é responsável. Assim como o empresário. Então eu vou numa escala, eu sempre gosto de citar sempre do genérico, a gente vai do genérico, do mais amplo para o específico. Então qual é o papel do Estado, do governo? Qual é o papel das empresas que está incluído? E nós, da sociedade? Esse trio, vivendo harmoniosamente, consequentemente vai dar melhores condições de vida. E é através da educação que nós melhoramos a nossa condição de vida e a própria responsabilidade social dentro desse processo. Perguntinhas chegando. Carlos do Brooklyn. Na zona rural, a sustentabilidade é mais praticada ou aceita? Carlos, um abraço a você, o pessoal do Brooklyn também, próximo da gente aqui, do estúdio. A sua pergunta também é muito interessante, porque assim, há essa questão de se é mais ou menos. Quer dizer, talvez o número de tecnologia que nós na cidade precisamos e recursos, no campo não há tanta necessidade, porque eles têm lá uma condição, isso não quer dizer que eles também não possam ter o acesso à web e tudo mais. O que eu quero dizer é assim, a própria condição do ambiente faz com que os nossos hábitos sejam condicionados. Não é? Então, vou voltar ao exemplo de São Paulo há uns 20 anos atrás, 30 anos atrás. Você não tinha o número de shopping centers que nós temos hoje, que são aglomerados onde as pessoas vão. Então, o modo de vida, o pessoal do campo, e aliás eles têm um ar melhor, uma condição, porque o número de construções é menor. O verde é mais predominante. Isso entra na biodiversidade. Quer dizer, a biodiversidade deles é diferente da cidade, do meio urbano. E essa migração, muitas vezes, se eu não dou condições para o indivíduo, para o cidadão produzir na zona rural, a tendência é ele migrar para a cidade. Então, se nós olharmos hoje, muitas empresas estão se deslocando dos grandes centros e indo mais para o interior, não só de São Paulo. Por que isso? Eles estão também tentando levar e levando essa urbanização também para o meio rural. Agora, é indispensável que tenha a vida e a produção agrícola e rural para que nós tenhamos, inclusive, a condição de comprar aqui o produto final na nossa cidade. Agora, há diferença, sim, respeitando culturalmente, mas isso não quer dizer que eles não possam ter acesso. Mas o modo de ação e de vida é diferente, com certeza. E eles têm uma relação muito mais direta com essa questão sustentável do que nós aqui da cidade. Qualidade de vida, né? Por isso que você tem de orientar o jovem para mostrar para ele como é. Inclusive, hoje, infelizmente, devido ao grande centro urbano, ele gera uma insegurança. Quer dizer, então a criança, o jovem, ele fica mais em casa, ele não tem contato mais tanto com a natureza. Então, olha o problema. Então, isso também não quer dizer que ele não tenha consciência. Então, por isso que eu tenho de formar. Na verdade, é um grande desafio, né, Rosângela, que nós temos, porque nós convivemos com os dois muito proximamente. Nós dependemos e, ao mesmo tempo, não estamos ensinando de como que é a vida no campo e a contribuição de ambos os lados. Ok? Uma outra pergunta que vai na sua resposta aí. Pedro Andrade, da Vila Mariana. Quando se deve começar a ensinar sobre sustentabilidade e como fazer que as crianças aprendam a cuidar do ambiente? Um abraço a você, Pedro, da Vila Mariana também, a todo o pessoal que está nos assistindo. É muito interessante a sua pergunta. Eu acho que tem de começar desde cedo, né? Vou chamar assim, o quanto antes.
Há escolas e há instituições que já têm isso na sua programação do ensino fundamental. Não é? Ensinando a criança, por exemplo, como que ela deve respeitar, qual a importância do verde, os laboratórios, as hortas. Tem escolas, inclusive aqui em São Paulo, que já tem hortas e ensinam a questão do clima, como que interfere, qual é a importância do verde, né? Mas não é aquela plantar uma árvore, simplesmente pronto, eu plantei uma árvore, eu sou ecologicamente correto, eu já fiz o meu papel de sustentável. Não é, como eu disse. Muito fácil. A sustentabilidade, ela é uma consciência, ela tem de ser uma consciência, é o nosso dia a dia que vai. E nós temos, para entender isso, conviver e educar. Eu acho que tem de ser desde o início, o quanto antes melhor. Agora também nunca é tarde. Tanto que nós estamos preocupados, viu? A agenda do Rio, que é a Rio 92, Sim. que foi a Agenda 21, chamado documento que eu sugeri a vocês, ele prega isso desde 92. Nós estamos em 2000, praticamente 11. Então você percebe que precisa ter essa conscientização, porque o mundo está voltado para essa questão, dentro das suas particularidades, tomando os seus cuidados. Isso não quer dizer que o país é mais rico, ele tem ações mais sustentáveis. Né? Nós temos vários exemplos, que nem a outra pergunta, se não me engano, da Mariana, se as empresas biodegradáveis, se deve ser, se não deve ser. Empresas menores, muitas vezes, já têm essa consciência de produzir produtos, como a gente chama, ecologicamente corretos. Ao passo que há muitas grandes, com um faturamento melhor, que não tem sequer uma política para poder incluir socialmente e melhorar a condição de vida do usuário, quer dizer, do cliente que compra aquele produto. Percebe? Então, o dinheiro, né, a questão econômica, ela não é um ponto de partida. Tem dinheiro, resolve o problema. Não. A gente pode olhar que tem muitos casos, né, inclusive está tendo uma feira de empreendedorismo, né, falando disso, e há vários produtos lá que são de empresas, de empreendedores mais jovens, que desenvolvem produtos que já atendem ecologicamente, sustentavelmente aquela região, através de uma cooperativa de crédito, como nós temos na Bahia, o consórcio da água das prefeituras e as escolas públicas em São Paulo, no estado de São Paulo, e aí a gente tem uma série de exemplos que nós poderíamos dar aqui. Tá bom? Certo. Nós estamos conversando ao vivo sobre sustentabilidade com o professor Douglas Soares. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Faça como Pedro, Carlos, ligue e esclareça suas dúvidas. Até já. O terceiro dia da 31ª Semana de Educação Física abordou a relação entre o profissional de educação física e a formação básica do aluno e do atleta. O que diferencia o profissional é o conhecimento, né? Então, eu na Uniza eu trabalhei 10 anos. Para você trabalhar 10 anos numa faculdade, você tem que estudar 20 anos. Você tem que estudar todo dia, você tem que estudar toda hora, estar apto para responder diversas perguntas sobre diversos assuntos, ter um conhecimento da sociedade que você está inserido, do mundo, e uma visão profissional geral sobre o esporte. As palestras mostraram o papel do professor de educação física e como ele pode oferecer uma preparação mais eficiente para os seus alunos. É muito importante que as pessoas tenham um conhecimento de avaliação física e treinamento esportivo de uma maneira generalizada, porque você será um profissional melhor. Você pode analisar o perfil do teu aluno de uma maneira mais completa, psicologicamente, cognitivamente falando, não só através do movimento. Além dos esportes, falou-se também sobre nutrição e a importância de incentivar os atletas a manterem uma dieta saudável. A visão do professor, assim, a importância para ele, o que é? Ele saber orientar o seu aluno, o seu paciente, o seu cliente
com relação aos malefícios dos recursos ergogênicos, né? A parte de suplementação, indicar sempre o nutricionista, mas indicar realmente na parte alimentar, porque o professor ele é gabaritado para dar uma orientação alimentar. O evento terminou com uma palestra sobre os aspectos técnicos e táticos do handball e uma partida entre os alunos sobre a orientação de Ivan Maziero. Eu vim falar um pouquinho do que a gente vem trabalhando com relação ao extra-quadra, né? Os setores que utilizamos para deixar o atleta em condições de estar disputando um campeonato, uma Olimpíada e não só a vida atleta, mas fora dele também. Olha lá. Voltamos para o último bloco ao vivo sobre sustentabilidade com o professor Douglas. Mudança do clima e aquecimento global, tem a ver? Sim, mas nós temos de tomar muito cuidado com isso. Que agora a culpa é toda no aquecimento global. Tudo que acontece é o aquecimento global. Claro que ele tem uma interferência. A emissão de CO2 dos carros, enfim, na atmosfera, todo esse processo. E não é só isso, a questão da construção civil, como nós falamos também, que muda essas ações, e a própria degradação do rio, as praias, a ocupação de solo, é tudo um conjunto. Nós não podemos pensar no conceito sustentável apenas por um item. Nós temos de pensar agora, depois desse programa, né, Rosângela? A gente consegue entender que eu não posso isolar o fato. Eles são partes desse conjunto global, que envolve o conceito sustentabilidade. Então, se eu não dou, se eu não uso e se eu não faço de forma correta, eu vou degradar de alguma forma. É óbvio, se há por exemplo, se você produz mais carros e não protege tanto e não produz tanto, não valoriza, o transporte público, logo você vai ter um número de carros maior. Você quer um exemplo simples? Quantas pessoas, e você em casa também verifique isso, você vai ao trabalho às vezes com o seu carro e você é o único. E geralmente os carros são para 4 pessoas, 5 pessoas. E você olha os ônibus lotados. Então, se tiver um planejamento de aumentar a oferta, aí olha a questão econômica, economicamente falando, oferta e demanda, se você aumenta a oferta do transporte público, você deixaria o seu carro? Faça essa pergunta a você, ou para o seu pai, para quem quer que seja, ou a você mesmo. Você deixaria seu carro em casa e utilizaria o transporte público? Então precisa analisar o contexto. Logo, se um ônibus que cabe em média 50 pessoas, sendo sentadas e organizadas, que muito pelo contrário, eles carregam 100 e poucas pessoas, você automaticamente o ônibus que está lá passando pelas estradas ou pelas ruas, eles estão poluindo. Agora imagine essas 50 pessoas em 50 carros individualmente também produzindo o efeito. Então, o aquecimento global se você olhar no contexto das grandes metrópoles. Se você olhar, quando a gente fala, eu fui a 100 km de São Paulo, o ar melhorou. Não é assim? Porque há uma concentração da emissão dos gases na nossa atmosfera que fica lá, nos grandes centros, prejudicando o quê? A nossa vida, a nossa respiração. Inclusive, eu peço desculpa, a minha voz não está um tanto quanto problemática devido a essa questão do clima e da poluição e eu moro aqui na cidade de São Paulo. Então, assim, essa característica de ser e jogar a culpa só no aquecimento global ou na emissão de CO2, ela é muito complexa. Nós temos de analisar o contexto para entender essa questão. Devemos fazer coleta seletiva, professor? Sim, e se você sabe que na sua região, no seu bairro não tem, procure a prefeitura, procure uma ONG, órgãos de coleta, porque isso ajuda muito. Inclusive, a gente até fala que o lixo é rico. Né? O lixo, né, que a gente produz, e nós, na sociedade moderna, nós melhoramos a embalagem, né? Nós deixamos a embalagem tão cara quanto o produto, às vezes até mais cara. Então é importante, né? Acho que o grande marco é a lata, né, de alumínio. O Brasil ainda recicla pouco PET, acho que ainda tem muito espaço para nós reciclarmos PET. Empresas aí que vão reciclar. O alumínio acho que já é se não me falha a memória, a última vez que eu vi, já está em 98%, quase 100% já do alumínio reciclado no Brasil. Isso é um dado fantástico. E eu acho que nós temos de desdobrar isso para as outras áreas, como PET, papelão, papel. Eu acho que a gente tem de pensar dessa forma de utilizar produtos 100%.
A coleta seletiva ela é importante, os lixos, o que é orgânico, o que é reciclável, e se no seu bairro, no seu condomínio, na sua região não tem, procure se informar. É aquela questão da consciência e o que eu gosto muito, atitude. Não é? Então, assim, eu vou tentar fazer, porque aos poucos você vai envolver mais pessoas e vai conseguir fazer um projeto, ou até mesmo ser inovador nessa questão. Você vai estar ajudando não só você, a sua região e o seu parceiro, seu colega, como cidadão. Porque não adianta nada também se tornar consciente e não tomar uma atitude. Exatamente. Né? Eu também tem que pôr sou. em prática. Exatamente. É atitude, é consciência que aquilo é importante e atitude. Né? Quais as questões globais mais críticas? Então, se nós pensarmos, eu vejo muito ainda na questão social. Há uma desigualdade social muito grande ainda no mundo e o acesso dos recursos básicos, como saneamento. Nós peguemos a Índia, por exemplo, é um país extremamente educado. A África, a própria China e o Brasil, está aqui do nosso lado. Então, o quanto nós ainda temos de melhorar. E qual que é o pilar? A educação. É eu formar conscientemente esse cidadão para ele ter acesso à educação e saber discernir o certo do errado. A gente só toma consciência de algo quando aquilo nos efetivamente afeta e quando nós temos o conhecimento. Você só vai poder debater algo se você tiver conhecimento. Esse é o papel